Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao ateliê da AFA, Academia das Flores de Açúcar e Bolos Artísticos, e aqui com uma super parceria com a MZL Criações. Então, sem mais demoras, aqui eu já recortei, esse é aquele que a gente postou para vocês, ele foi recortado porque ele foi criado, né? O projeto dele eu criei para um bolo, então ele já está recortado, aqui ainda vai a fumacinha dele, trilhos, enfim, né? Mas ele foi criado para isso, então nós fizemos na pasta e depois então eu recortei, tá bom? O que foi feito aqui, rapidinho, né? Só para a gente saber o que aconteceu aqui, o que eu fiz? Nós pegamos, né, uma imagem, essa imagem foi pega lá no Pinterest, inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês, tá aqui, ó, tá? Então foi pega lá no banco de imagem do Pinterest, aí foi impresso, tá? Então tá aqui, foi impresso, depois foi feita a transferência do traço, certo? E aí, para facilitar um pouco a vida, eu aconselho a vocês fazer o seguinte: quando for passar para pasta, faça o seguinte, olha, coloca fita crepe, eu vou baixar para vocês poderem ir acompanhando. Então vamos lá. Coloca fita crepe, prende e aí então passa o traço para pasta, tá? Porque assim, se o desenho é muito simples, sem problema nenhum, mas se ele já tem muitos detalhes, se ele já tem mais detalhes, é preferível então fixar, que a gente tem certeza que na hora de passar o traço, né, essa imagem não vai ficar sambando, tá? Porque dá uma dor de cabeça danada quando foge, tá bom? Então, sem mais conversas, vamos lá passar para a nossa pintura. Eu adiantei algumas coisinhas aqui. Por que eu adiantei? Para a gente não ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então aqui, o que eu adiantei foram assim, aquelas pinturas chapadas, né? Ou seja, sem nenhuma nuance de cor, né? Quando a cor é toda igual, é uma única cor, né? Que é o caso aqui dessas partes. E aí eu vou dar para vocês o pulo do gato, tá? Aqui a gente, deixa eu subir, aqui tem a imagem, certo? O que a gente faz? Quando vocês forem fazer cópia, tá? Faz a cópia colorida, tá? Faz a cópia colorida porque vocês se baseiam, tá? Aonde está as questões aqui de luz, de sombra, onde vão as cores, vocês têm isso aqui como guia, né? Então, o que vocês fazem? Vocês colocam, vamos aqui, vocês colocam a xerox do lado, né? E vão seguindo as cores. Esse aqui é o grande pulo do gato, né? Por isso que eu costumo dizer que para pintar, a gente não precisa conhecer desenho, não precisa desenhar, né? Então, quando a gente tem a referência do desenho impresso, a gente sabe exatamente aonde vão as cores. Então, tenham do lado, né, a impressão colorida do desenho, tá? Porque aí vocês vão seguindo aonde é e aonde não são, né? Onde são e onde não são as coisas, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar assim, certo? Eu não sei, porque aqui tem um reflexo, não sei se vocês conseguem ver, acho que sim, né? É porque eu tenho um reflexo aqui da frente, tá? Então vai acompanhando aonde tem luz, aonde tem sombra, ok? Esse é o grande pulo do gato. Então, vamos lá. Outra coisa importante, tenham aqui um pedaço de pasta, não precisa ser desse tamanho, tá? Tenham um pedaço de pasta branca. Para quê? Para vocês fazerem teste das cores, principalmente quando existe mistura de cor, né? É
importante que a gente, antes de passar para o trabalho final, a gente dê uma testada na cor para ver se é isso mesmo que a gente quer, tá? E sempre um papel toalha, que é para nós tirarmos excesso de tinta no pincel, porque isso é bastante importante. Às vezes a gente leva o pincel muito carregado para a pintura e acaba borrando, nada que a gente não possa consertar, mas vamos evitar a fadiga, né, gente, tá? Álcool de cereais, porque às vezes a gente precisa dissolver alguma coisa, e água para limpar pincel, tá? Como a gente não vai pintar com um monte de pincéis, aqui na verdade eu vou usar 3 pincéis, um maior, um médio e um pequeno, bem fininho para detalhe, tá? Depois na legenda eu deixo a numeração deles, tá? Então esse aqui é o maior, esse aqui é o filete, é o bem fininho, e esse aqui é um intermediário, tá? A MZL tem todos esses pincéis, enfim, vocês não vão passar aperto, tá? Então vamos lá, o que eu fiz aqui? O que eu aconselho fazer, né? Tem gente que recorta, se vai usar recortado, né? Se vai usar para um bolo, se vai usar para um docinho, para um personalizado. Tem gente que recorta antes de pintar. Eu prefiro recortar depois de pintar. Por quê? Porque eu posso esbarrar aqui, até tem um amassadinho na pasta. Se eu já estou com o meu desenho pintado, né? Aliás, se eu vou recortar antes de pintar, o que pode acontecer, né? Eu acabar amassando o desenho, tá? Então, eu prefiro recortar depois, como eu já mostrei para vocês. Comecem sempre, né, de cima para baixo. Por quê? Porque eu vou evitar de onde já está pintado eu ficar colocando a mão em cima. Demora para secar? Não, a enxuga, ela seca muito rápido, né? Eu posso, com o diluidor lento, eu posso aí prolongar um pouquinho a secagem do nosso corante, mas é sempre bom evitar, né? Porque o calor da nossa mão acaba indo marcando a pasta, derretendo a pasta, então faz de cima para baixo, tá? Começa de cima e depois vai descendo, ok? Então vamos lá, aqui eu estou usando o azul, como eu prometi para vocês, nós vamos usar as 3 cores primárias. Estamos usando o azul, estou usando o vermelho, estou usando o amarelo. E mais aquelas cores básicas, que é o branco e preto, que a gente vai precisar, né, para suavizar uma tinta ou para fazer contornos, para escurecer, para reflexos e tudo mais, certo? E também estou usando, e ele caiu aqui, vou pegar rapidinho, pronto, coisas ao vivo, é assim mesmo, né? Aqui eu estou usando o diluidor lento de tinta, tá? E vocês vão ver por que eu estou usando, porque isso aqui é uma maravilha, né, da enxuga. É o que permite a gente fazer muitos trabalhos que o pessoal não conhece, né? Que acha que só pode ser feito com o corante em pó, mas não é verdade. Então vamos lá, vamos pintar. Aqui eu tenho um godê, tá? Poderia ser qualquer outra coisa para colocar tinta. E veja que já estão com as tintas aqui. Por quê? Essas aqui ainda são tintas que eu pintei aquele trenzinho do vídeo, tá? Então, eu vou continuar usando, porque é só eu colocar um pouquinho de álcool de cereais aqui e eu vou continuar aproveitando essa tinta, sem problema nenhum. Ou o diluidor lento, tá? Se fosse o caso, e eu vou continuar podendo usar tranquilamente, tá? Nada de jogar fora, de lavar. Enquanto for usar essas cores, continua usando, tá? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, o que eu adiantei é simplesmente a cor chapada, né? Então nós vamos começar aqui fazendo o nosso esfumado, tá? Vou limpar aqui o pincel, sempre na água e um paninho, tá? Porque a gente
principalmente para quem não tem muitos pincéis, né? A gente vai fazendo e vai limpando. Muito bem, tá limpo. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos usar a cor vermelha, vamos usar a cor laranja e vamos usar a cor amarela. Então, a cor laranja, o que nós vamos fazer? Nada mais é do que a mistura do vermelho, vou pôr um pouquinho aqui, uma gota, gente, porque a enxuga rende muito, e uma gota do amarelo. Não esquece de dar uma chacoalhadinha. E aí, a gente vai controlar a cor do laranja que eu quero. Se eu quero mais laranja, menos laranja, e aí a gente vai misturar. Esse laranja vai aonde? Vai no esfumado, que aí nós vamos agora ver a técnica do esfumado. Vai no esfumado aqui do teto, né? Do nosso trenzinho, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar um pouquinho aqui o excesso. Então, nós vamos começar pelo laranja, tá? Eu vou começar aqui, ó, aqui embaixo, e eu não vou até a parte de cima, aonde eu quero a cor mais clara, que seria o amarelo que tá bem na pontinha, eu não vou pintar. Por quê? Porque é difícil tinta clarear tinta. Isso acontece com qualquer tinta, gente, tá? Tinta não clareia tinta. Então, se eu quero um reflexo muito claro, que é o caso desse amarelo que a gente tem lá em cima, eu não vou até lá. Então, veja que eu fui só até aqui. E eu vou deixar minha cor clara por último. O que é o esfumado, gente? Vou colocar o amarelo e aqui a gente já tem o vermelho. O vermelho eu já tenho aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar só uma gotinha do álcool de cereais. Vou limpar o meu pincel. O vermelho tá aonde? O vermelho tá bem aqui, tá? Bem no começo do teto do nosso trenzinho. O esfumado, gente, nada mais é do que uma técnica onde a gente passa de uma cor para outra, sem que as pinceladas apareçam, o que eu chamo de degrau, tá? Ó, o vermelho foi bem aqui embaixo. Agora nós vamos começar o esfumado. Como? Eu vou esticando a tinta de baixo para cima. E eu vou misturando com aquele laranja que eu já tinha embaixo. Depois, se a gente quer mais forte ou se a gente quer menos forte, a gente vem e refaz. Aí eu volto no laranja, vou passar de novo, ó, e vou igualando a cor. Isso é o esfumar. Esfumato, em italiano, vem de fumaça, né? A fumaça, ela começa e depois ela vai sumindo, né? Então, essa é a técnica do esfumado. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o laranja, certo? Agora, como o trenzinho, o vermelho vem aqui, ó. E eu vou esfumando, né? Eu vou passando de uma cor para outra até desaparecer a pincelada. Quando ela vai misturando com a de baixo, vai me dar esse efeito aqui, ó. O corante em pó é muito difícil para fazer essa técnica. Por quê? Porque seca rápido demais, 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 demais. Ah, eu quero mais esfumado. Eu venho com o vermelho aqui e aperto mais, ó. Tá? É exatamente, eu posso ter várias cores aqui. Como, por exemplo, aí eu venho e limpo, porque lá na pontinha
do teto do nosso trem, a gente tem um amarelo, né? Então, a gente vai entrar com o amarelo aqui. Então, vamos lá, nós vamos pegar o nosso amarelo, eu posso pôr álcool aqui, que eu já tenho um pouquinho de amarelo, mas acho que não vai ser o suficiente. A gente limpa o pincel, aqui eu estou limpando o pincel, vou colocar um pouquinho mais de amarelo, porque esse meu amarelo já está aqui há algum tempo, vou pingar uma gotinha, pronto, tá? E vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo e eu venho aqui aonde não está pintada essa pontinha dele, ó. Venho aqui, ó, e vou trazer para onde? Para baixo. O que eu quero? Eu quero que encontre com essa cor aqui de baixo. Gente, essa tinta, ela é perfeita para fazer esfumado, tá? Quem acha, quem acredita, né, que essa tinta não permite esfumado, acha que só essa técnica de nuances de cor, né, só pode ser feita com o corante em pó, tá muito enganado. Olha aqui. Certo? E já tá pronto, gente. Tá pronto. É simples assim. Ó, vou pegar aqui o nosso modelo, tá? O amarelo. E aí eu vou trazer o amarelo para cá. Olha que bênção essa tinta. Ó, e posso limpar o pincel. Cada vez que eu quero uma nova cor, eu limpo o pincel. Posso apertar um pouco mais o amarelo e, ó, está aqui o nosso esfumado, tá? É o que aconteceu aqui no nosso trenzinho. Depois, com calma, a gente vai arrumando o resto, né? Porque ainda vai entrar contorno, vai entrar um monte de coisa aqui. Então, aqui está. A técnica chapada é aquela mais comum, é aquela que todo mundo faz, né? Que está aqui perto da capota do nosso trenzinho. Olha o que eu estou fazendo, eu estou apoiando a minha mão, porque eu estou trabalhando com regiões muito pequenas. Então, para a mão não tremer, apoia a mão. A turma que trabalha com bico de confeitar conhece bem isso, né? Vou seguindo meu traço, sempre na direção do desenho, tá? E pronto. Se achar que precisa mais, vem aqui de novo. A enxuga, ela tem um poder de cobertura enorme. Então, assim, diferente dos corantes em pó, a gente não precisa ficar dando um monte de demão para conseguir uma coloração mais forte, tá? Pronto. Tá aqui. Simplesmente isso. Evita ficar indo e vindo. Não por causa da tinta, sim por causa da pasta. A pasta é açúcar, né? Querendo ou não, existe líquido, não é água, álcool de cereais, mas a tinta é muito concentrada. Então, eu ficar indo e vindo, ficar pintando sempre no mesmo lugar, acaba começando a derreter a pasta, tá? Muito bem. Fomos aqui. O que a gente faz? Né? Para a gente não ficar lavando o pincel toda hora, nós fazemos as cores todas de uma vez. Então, por exemplo, tudo que é azul, eu pinto tudo que é azul. Tudo que é vermelho, pinto tudo que é vermelho. Tudo que é amarelo, pinto tudo que é amarelo. Para quê? Para eu evitar de ficar mexendo com limpeza de pincel. Então, aonde mais eu tenho esse esfumado, né? Eu vou lá e olho na minha referência. Aonde eu tenho esse esfumado agora? Eu tenho aqui, ó, né? Nessa parte mais bojudinha do nosso trem, tá? Aqui eu tenho o laranja e o vermelho, que vai esfumaçando para o amarelo claro aqui no fundo. Então, vamos lá. A gente começa com o laranja, ó.
não vou pintar até o fim, ó, tá? Não vou pintar até o fim. Se eu achar que a tinta tá um pouco grossa, eu vou lá e pingo uma gota de álcool de cereal. Ó, pinguei uma gotinha, agora vou continuar. Tô tirando o excesso no meu pincel e venho aqui, certo? Pronto. Essa aqui é a parte, né, mais escura dele, né? É onde a gente tem mais vermelho. E assim, impossível, viu, gente? É impossível a gente fazer tudo sempre muito igual, né? Alguma coisa de diferente acaba acontecendo. E agora eu vou, ó, começar a puxar essa tinta, tá? E eu vou começar, então, a entrar com o amarelo. Veja bem o que eu estou fazendo. Eu venho sempre nos cantinhos, né? Agora eu vou pôr um pouco de amarelo. Peguei um pouco do amarelo e agora, ó, eu vou começar a trazer, ó. Eu vou trazendo essa tinta para elas se encontrarem, né? E a gente vai dando esse degradê, vai fazendo esse gradiente de cor. Quanto menos degrau eu fizer, melhor, né? E vamos aqui, a parte de baixo é que é o mais amarelo, né? Vou colocar um pouquinho mais de laranja limpo, o pincel, um pouquinho mais de laranja, vou fazendo os contornos, ó, né? E agora sim, limpa o pincel, e agora sim a gente vem com amarelo. Aqui embaixo, se olhar na nossa referência lá, nós vamos ver que a parte amarela, né, onde tem a luz, né, que aqui nós estamos fazendo um jogo de luz e sombra. Aonde tem a luz é onde está mais amarelo, certo? Ó, e vou trazendo. Pronto. Se eu achar que eu quero mais amarelo, eu venho e coloco mais amarelo. Sempre pintando no mesmo sentido. Quando nós fazemos uma pintura pequenininha, é mais tranquilo, né? Quando nós estamos fazendo uma pintura um pouco maior, essa aqui ela tem 10 centímetros de altura por mais ou menos 9 alguma coisa de largura, tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. E tá aqui o nosso esfumado. Aí, gente, vai de gosto, mais esfumado, menos esfumado, mais escuro, menos escuro, tá? Qualquer dúvida é só escrever lá na postagem para mim, tá bom? Aonde mais a gente tem laranja e amarelo? Aqui embaixo, tá? Na saia, né? Na saia do trem. Então, aqui nós vamos pegar o nosso laranja. Vamos ver se a cor tá boa. Ó o teste aqui, ó. Vou ver se essa cor tá boa. Eu quero um pouquinho mais aguado, ou seja, um pouquinho mais claro, tá? E aí também vai uma questão de gosto, ó. Vou tirar o excesso, agora eu venho aqui embaixo na saia. Então, veja, eu vou liquidando, né, as cores. Ó, eu vou pegando aqui primeiro o contorno. Eu acho mais fácil assim, depois cada um vai pegando o seu jeito, né? Mas eu acho mais fácil desse jeito, ó. Certo? Tem algumas coisas que são muito delicadas, né? Que a gente fica mais difícil de falar e pintar. Essa técnica do esfumado, gente, na verdade,
ela surgiu, né, antes da Renascença, né? Lá atrás, há séculos atrás. Mas quem colocou essa técnica no mapa foi Michelangelo, né? E essa técnica ficou famosíssima no quadro da Mona Lisa, né? A Mona Lisa, ele faz todo em técnica de esfumado, onde você não percebe a passagem de uma cor para outra, né? Ele foi o grande mestre do esfumato, né? Esfumado. Então, aqui o que nós fizemos? Colocamos toda a base de laranja, tá? E agora, nós vamos dar umas nuances de pouquinho de vermelho aqui nas pontas. Então, eu venho aqui, que eu ainda tenho um pouquinho de vermelho. Então, eu venho. Quando eu escureço, só um pouquinho de álcool. Quando eu escureço alguma parte, eu dou uma impressão de relevo, né? Porque eu coloco sombra, né? Uma tinta mais escura junto com uma clara, ela me dá, ó, eu tô indo, aqui qual é a minha referência? Como é que eu sei aonde é claro, onde é escuro? Eu precisei fazer um estudo de luz e sombra? Não. Aonde está essa referência? Na xerox colorida que eu fiz, no desenho que eu peguei, tá? Então, para a gente ter essa ideia de profundidade, então, eu vou colocando, vou depositando aqui, ó, o vermelho tá indo por cima do laranja, até ele sumir. Veja que eu estou usando quase nada de tinta, muito pouca. E, ó, eu vou esfumando, ó. Eu vou esticando a tinta até ela sumir no laranja. Se eu achei que ficou um pouco escuro, eu venho com laranja de novo. Ó, eu tô colocando laranja aqui. Eu venho com laranja de novo e clareio um pouco e vou esfumando, né? Eu vou fazendo com que uma cor encontre com a outra. E agora, né, nós vamos dar aquela iluminada, né? Nós vamos jogar um ponto de luz. Como é que eu sei onde está esse ponto de luz? Porque está na referência do meu desenho. Então, aqui vou colocar um pouquinho de branco, que eu já tenho branco aqui. Vamos limpar o nosso pincel. Limpamos o nosso pincel. Vamos pegar aqui o branco que já está aqui. Mas tinha muito pouquinho. Vamos colocar um pouquinho mais. Vamos dar uma chacoalhada. Está o branco aqui. Tá? Que eu quero branco quase puro. Vou pegar um pouquinho de branco e vamos aqui no meio, né? Como está na nossa referência, olha. E agora vou esfumar, ó. Eu vou empurrando. Venho com laranja de novo e venho ao contrário, ó. Ups. Limpo o excesso e vou encontrar. Ó, encontrei. Tá aqui a luz dele. E aí, então, não fica manchado, tá? Existem algumas técnicas, por exemplo, quando a gente põe a luz no aquarelado, que a ideia é que fique manchado. Quando a gente diz que vai usar a técnica do esfumado, a gente quer muito pouca, a gente não quer quase que apareça o pincel. Aqui eu só estou fazendo o quê? Eu acho que está um pouco claro, então eu estou só colocando um pouquinho mais de branco, mas isso também vai de gosto, tá? E a gente não se preocupa muito agora, tá? Se for o caso, a gente volta, certo? Agora vamos lá, onde mais a gente tem esse jogo de vermelho, laranja e amarelo? No rostinho aqui do nosso trem, né? Então vamos lá. A parte de sombra, a parte da sombra está mais aqui no canto. Vou colocar um pouquinho de álcool aqui, porque já está quase seco, uma gotinha, pronto. A parte da sombra, onde ele é mais escuro, está bem aqui perto do contorno, ó.
Tá vendo? Ó, tô segurando minha mão aqui, ó, porque é muito pequenininho, eu preciso de um pouco de precisão aqui. Não, como a superfície aqui é maior, não vou esperar secar. Já venho no meu amarelo, nem limpei o pincel, já venho no meu amarelo e vou começar o esfumado, ó. Eu vou dando uma misturada. No centro do rosto dele, né, mais perto dos olhos, ele está mais claro, tá? Então, eu vou arrastando a minha tinta, eu vou misturando o amarelinho, o amarelo está um pouquinho grosso, vou colocar um pouquinho de álcool, porque, né, a tinta, a enxuga, ela é solúvel, né, ela é a base de álcool, então ela não dura para sempre, né, como nenhuma outra tinta tem. Eu acho que a grande sacada, né, é a questão da facilidade da enxuga, da gente não precisar ficar, né, colocando álcool toda hora e principalmente dissolvendo os grãozinhos do corante em pó, né? Ó, o que eu tô fazendo aqui? Agora eu vou continuar fazendo o contorno, ó, do laranja aonde é a sombra. E depois eu venho aqui esticando o amarelo. Agora eu pus amarelo e vou esticando, ó. Automaticamente eu já vou dando o esfumado, ó. E fica um trabalho lindo. Vou fazer todo esse contorno aqui, ó, do boné dele. Esse pincel que eu estou usando é o pincel da Keramic número 2, tá? Mas poderia ser qualquer outra marca, tá? E agora a gente vem com o amarelo e vamos esfumando, ó, ó. Eu vou trazendo as cores e aqui o centro, né, da carinha dele é todo amarelo. Como é que eu sei? Por causa da referência que eu tenho lá. Eu tô com as minhas xerox coloridas. Agora aqui eu não estou, né, porque, enfim, eu já acostumei com esse trem. Ó, agora, para deixar mais bonito, eu posso vir e vou dando uma misturada. Eu peguei um pouquinho do laranja, ó, e tô trazendo, porque eu tô vendo marca de pincel ainda aqui. Então, eu não quero marca de pincel, eu quero esfumado. Agora, lembrando também, né, gente, alguma coisinha de pincel vai ficar, porque nós não estamos aqui com uma tela, né? Nós estamos aqui com a base, né? A nossa base de pintura aqui, o que é? É pasta americana, né? Então, não tem milagre. Mas a gente pode melhorar muito essa situação. É tudo uma questão de técnica. E é assim, povo, quando a gente aprende a técnica, né? A gente pode fazer qualquer coisa, né? É só aprender a técnica. Pronto. Aqui está o rostinho dele, olha. Certo? E depois é só a gente ir mexendo, né? Ah, eu acho que eu quero um pouco mais esfumado. Eu posso usar o nosso diluidor lento. Eu vou colocar uma gotinha que não misturei na tinta, tá? Não misturei na tinta. Poderia, mas não misturei. Eu vou pegar ele um pouquinho só, ó. Ele é transparente, tá vendo, ó? Eu peguei só um pouquinho dele, vou tirar o excesso e posso vir aonde eu acho que tem marca de pincel e tirar. Ó, venho aqui, pego um pouquinho da tinta e misturo, ó. Acabou a marca do pincel, tá?
só. Mas isso se eu quiser, né? Pronto. Não vou ficar mexendo muito, senão nós vamos ficar dias aqui, né? Não tem necessidade. Olha aqui. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? A parte que é vermelho, laranja, tudo mais, acabou. Então, agora, vamos lá. Eu vou trocar de pincel e vamos fazer aqui a cor. Quero fazer aqui primeiro, como eu já coloquei vermelho, vamos fazer de preto. Vamos lá na chaminé, tá? A chaminé, como a gente vê aqui no desenho, é onde tem o maior ponto de luz dela, tá? Então, vamos aprender a fazer esse ponto de luz. Aqui eu tô com a tinta preta. Eu vou trabalhar basicamente com preto e branco, tá? Troquei de pincel. Vou trabalhar aqui com um pincel menor, preto e branco. Veja bem, aqui no meio vocês estão vendo um traço, né? Isso eu fiz na hora que a gente copiou o desenho, tá? Aonde tem o facho de luz, eu não vou pintar agora, tá? Eu vou passar o preto só aqui, ó. Como eu diluí, a tinta tá um pouquinho mais fraca. Ups. A gente segura, se não treme, se não segura, treme. E depois vocês já vão ver como é que a gente vai clarear isso. Porque a gente vai fazer aqui um jogo de luz e sombra, aonde a luz está refletindo bem no meio da chaminé do nosso trenzinho, certo? Então, nós vamos fazer, ó, no meio, eu não estou colocando nem um pouquinho de preto, tá? Aqui, como eu coloquei álcool de cereais, ela vai secar um pouco mais rápido, mas eu tô só aproveitando a tinta que eu já tinha, tá? Se ela tiver pura, não precisa colocar, tá bom? E nós vamos ver o esfumado perfeito, tá? Sempre pintando no mesmo sentido, nada de uma hora na horizontal, outra hora na vertical, ó. Tá? Eu tô fazendo os contornos primeiro. Depois a gente vem. E olha, a parte que será branca, ou que terá aquele toque de branco e cinza, eu não estou pintando, ó, tá? Porque se eu pintar, depois fica muito difícil para eu dar fica muito difícil para eu dar esse jogo de luz e sombra, principalmente quando a gente está trabalhando com preto e branco. Estou numa posição meio ruim aqui, para poder mostrar na câmera direitinho para vocês, então eu estou tendo que apoiar mais, estou apanhando um pouco. Pronto. Certo? Ok? E aqui, a mesma coisa, ó. O meio, eu estou deixando branco. Ó. Esse meio aqui. Estou deixando branco e aqui ele vai encontrar com aquela parte que eu já tinha feito, que como é cor chapada, né? É só pintar. Agora eu venho pra cá e vamos lá. Tô ficando quase sem tinta no godê. Apoio a mão, ó, traços retos, eu apoio a mão e tento vir
de uma vez só, sem ficar fazendo carreirinha de rato, ó, sabe? Sem ficar com aquela coisa assim, de ficar para lá e para cá. Eu venho de uma vez só, certo? Tô ficando sem pouquinho de álcool e vamos lá. Posição para mim tá meio ruim. Ó, tá? O negócio aqui andou um pouquinho. Pronto, tá de bom tamanho, tá? Agora eu estou aqui limpando o meu pincel, tá? E eu tenho aqui o branco puro. Eu vou primeiro colocar todo o branco aqui, ó. Ai, como é que eu sei? Tá no desenho, tá? É só ir lá na imagem e ver. Ó, tô depositando o branco aqui. É ilusão é a ilusão de luz, né? Que o nosso cérebro lê. É como o nosso cérebro lê a luz. Ó. Tá? E a gente vai ver já já a mágica acontecer. Na verdade, parece uma coisa assim super difícil, né? Mas não é. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos começar a esfumar. Ó. Vamos começar a esfumar. Certo? Ó. Eu vou para lá e para cá, ó, porque a luz, ela não reflete toda igualzinha, né? A gente tem que dar essa ideia de reflexo. Posso vir aqui de novo, ó, e vou, ó, esfumando. Tá dando para perceber, gente? E aí, automaticamente, isso aqui já vai acontecendo. Venho com um pouquinho do branco e, ó. Um pouquinho do branco e... Tá vendo? Ó, de um lado e do outro. Até ficar só aquele filetinho, ó. Tô fazendo esse movimento aqui. Fiz uma bobagem aqui, ó. A Ink Sugar, ela é fantástica para essa técnica, tá? Não se preocupe que a gente consegue fazer isso com a Ink Sugar tranquilamente. É muito mais difícil conseguir esse efeito com corante em pó, mas muito mais. E olha, gente, é muito tempo de experiência, viu? Então, vai por mim que eu sei o que eu tô falando. Tá? Ó. Ó. E aí, então, a gente vai, né, buscar o máximo possível de perfeição nessa história, né? Que eu não vou ficar muito tempo aqui, senão eu fiz uma bobagem, agora eu vou passar, vou reforçar um pouco o preto. Agora a gente vem consertando, né? Aqui, por exemplo, não tinha branco, então, tá? Aqui eu quero um pouquinho mais. A gente só vem consertando. Com o tempo, né? A gente faz isso de uma maneira muito... Agora eu só venho reforçando, ó. Tô colocando um tracinho de luz aqui, ó. Que é onde eu quero mais luz, e depois eu vou esfumar, mas não onde eu coloquei mais branco, tá? É só realmente para a gente ter aquela ideia de luz e sombra. Aqui eu venho e coloco um pouquinho mais de branco, só para eu evidenciar mais, né? Mas isso aí vai também de gosto, né? Quero mais luz,
quero menos luz, limpo o pincel e vamos consertar se tiver alguma bobagem. Nessa divisória aqui, entre a boca da chaminé e a continuidade dela, a gente vai colocar um pouquinho de branco só para aparecer, né? Só para a gente trazer que aqui é a divisão. Mas é só um pouquinho. Eu venho aqui e esfumaço. Ó, eu tiro aquele traço. Eu tiro aquela marca de pincel, certo? Isso é que é esfumar, tá? Eu tiro aquela marca de pincel, opa. Certo? Aqui é simples assim, minha gente. A hora que seca, né? Depois do trabalho pronto, eu posso vir aqui, então, reforçando algumas coisas, tá? Aonde mais a gente tem preto? Nas rodas, né? Mas antes a gente tem preto aqui, nessa janelinha. Um pouquinho mais de preto. Então vamos lá, estou pegando um pincel menor aqui. Não, deixa eu fazer o azul primeiro, vai? Vamos lá. Vamos limpar esse pincel. Aqui, nesse meio, a gente tem um azul claro. Tá? Porque é exatamente como tá na referência. Eu já tenho azul aqui, então eu vou colocar só um pouquinho de álcool de cereais. Se precisar, eu venho e coloco mais tinta. Por quê? Porque eu vou colocar um pouquinho da branca para ter um tom de azul mais claro, tá? Tô misturando um pouquinho da enxuga branca para a gente poder ter um azul mais claro. Tá aqui. Vamos experimentar para ver se está tudo em ordem. Eu quero um pouquinho mais clara. Ó, por isso que eu experimento, tá? Que eu quero mais clarinha. Então, vamos lá. Aqui no meio, ficou claro demais. Aqui no meio, eu vou passar a nossa cor chapada, né? Aquela cor que não tem nenhum degradê, não tem nenhuma nuance. No outro eu fiz um pouquinho mais escuro, eu vou escurecer aqui. Pronto. Sempre na mesma, eu prefiro de baixo para cima. Aliás, de cima para baixo. Pronto. Certo? Maravilha. Agora, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso contorno preto aqui, tá? E vamos lá, ó, segurando, aqui o pincel abre um pouquinho, não posso respirar, agora eu não vou falar, tá bom, gente? Ó, apoio o meu pincel e venho, a tinta tá um pouquinho grossa, apoio e venho, ó. Façam com muita calma, sem pressa. Eu é que estou com pressa, porque a gente tem só 1 hora, né? O Instagram só deixa a gente trabalhar 1 hora e depois cai, tá? Mas se cair, eu gravo a continuação, tá? Porque eu não quero fazer isso com pressa, eu quero que vocês tenham todos os detalhes. Aí a gente faz uma aula com continuidade, tá bom? Porque eu conseguiria fazer isso aqui muito mais rápido, mas eu quero que vocês vejam, ó, venho aqui, ó, venho de uma vez só, apoiando a minha mão, tá? Sem fazer caminho de rato, tá? Apoio e venho sem fazer caminho de rato. Vou pôr um pouquinho de álcool aqui. Poderia ser o desacelerador também, mas eu quero que ela seque mais rápido por causa desse trabalho que eu estou fazendo com vocês aqui.
E esse contorno dele não é um contorno fininho, não, né? Então, eu não preciso me preocupar muito. Pronto. Chegar aqui bem na pontinha, pra gente não ficar com nada aqui aparecendo, né? Com pasta aparecendo. E a gente chegar bem na pontinha dele. Pronto. Vou vir aqui e, ó, venho e conserto que tinha ficado uma bobagemzinha aqui. Pronto, tá? Tem um negocinho branco aqui, depois a gente vem com o azul e estica, certo? Tá bom? Então, é isso. Agora vamos aqui para essa outra roda dele, que a gente também vai ter a mesma pegada que a gente teve aqui, da questão da luz e da sombra, tá? Aonde a roda é mais clara, gente, eu não vou pintar de preto. Então, eu vou começar pelo branco, tá? Vou limpar o meu pincel, certo? Limpei o meu pincel, vou colocar um pouquinho mais de branco. E vamos lá para o outro esfumado na roda, né? O nosso esfumado do Michelangelo. Vamos notar que a roda, ela vai pegar luz bem nessa parte aqui, né? Então, aqui, como é que eu sei? Porque é assim que tá na minha referência. Aqui eu vou pintar de branco. Ó. E vamos ver aonde essa luz termina. Tá? Porque aqui para cima ele já é mais preto, ele não é exatamente preto, ele é assim um grafite bem forte, né? E aqui dentro não. Ó, então vamos sempre buscar a referência, né? Ó, aqui ele é mais claro, então eu vou pôr branco, certo? Depois a gente vem com o nosso preto. Aqui também ele, ó, certo? Agora sim. Agora a gente vem com o nosso preto. E vocês vão ver a roda aparecer. Um pouquinho aqui. Vamos ver esse efeito da roda. Aqui eu venho com o nosso preto, ó. Vamos vir com o nosso preto. E nós já vamos começar aqui a trabalhar o esfumado dele aqui, ó. Tá dando para ver? Eu espero que sim, né, gente? Vou fazer a mesma coisa desse lado, porque ele não é exatamente, essa roda não é exatamente preta, né? Depois a gente conserta se sair alguma bobagem aqui. Tá? E aí, ó, vai passar por cima do branco, eu vou esticar o preto, né, por cima do branco. E vai dando o nosso sombreado, né, ou esfumado, a palavra certa, né, sombreado é por causa da questão de onde tem luz e onde tem sombra, mas o nome correto da técnica é técnica do esfumado, ou esfumato. Para mim, né, que venho de uma escola mais clássica, né, para mim é a técnica mais bonita. Óbvio que a gente tem outras técnicas de fazer esfumado, né, numa pintura mais contemporânea, depende muito do trabalho que a gente vai fazer, né? Mas, ó, gente, eu não vou ficar muito tempo aqui, senão não vou conseguir mostrar esse trem praticamente terminado para vocês, tá? Por causa, eu não gosto do Instagram por causa disso, sabe? O Instagram é meio complicado por essa questão do tempo. Eu gostava muito quando a gente tinha o IGTV, né?
que a gente podia fazer vídeos um pouco mais longos, né? O que eu quero falar para vocês? Aqui, se eu achar que tem marca de pincel, eu venho com o nosso diluidor lento, pus uma gotinha, vou molhar a pontinha do meu pincel, tiro o excesso, venho aqui e dou uma... Olha só, gente, que espetáculo que é isso aqui, Ele tira quase a marca do pincel, né? Mas um pouquinho eu quero. Um pouquinho da marca desse pincel eu quero. Né? Porque, afinal de contas, nós não somos computador, né, gente? Isso aqui tem que parecer que é um trabalho que foi feito à mão, né? Senão, que graça tem? O importante é esse jogo de luz e sombra. Sabe o que eu esqueci aqui? Do vermelho, né? Tem um vermelho lá dentro. Devia ter feito o vermelho antes, tá? Façam o vermelho antes, tá? E depois, então, vem para a parte de fora. Vem sempre de dentro para fora. Então, vamos lá. Opa! Caiu a tampa. Vamos vir com o nosso vermelho. E, vou seguir o contorno. Peguei muito pouca tinta, né? Pouca, mas nem tão pouca. É preferível um pouco menos chapada, um pouco menos escura, porque é mais fácil apertar a cor, é mais fácil escurecer do que clarear, tá? Ah, ficou um vermelho mais claro. Não faz mal, depois vem e passa mais uma demão, se for o caso. Olha eu apoiando minha mão aqui, tá? Porque é complicado ter que clarear. Como eu falei para vocês, é muito difícil clarear tinta. Ó, os detalhes, isso precisa ser feito assim com bastante atenção, tá? Aqui nós já estamos com um trabalho artístico, né? Assim, um pouquinho mais trabalhoso, não é difícil, né? Tem mais detalhes, mas tudo que é muito bonito, às vezes tem mais detalhe mesmo, né? Por isso que a gente cobra mais caro, né? Porque é arte, é artístico, tá? Não é uma coisa que a gente mandou fazer e tá pondo no bolo, né? Isso aqui é arte pura. Tem aí nosso estudo, tem aí a nossa doação de tempo, doação não, né? Mas o nosso trabalho de tempo, né? Enfim. E aí, então, não vou ficar muito corrigindo aqui não, tá? Pra gente poder ter tempo para fazer, certo? Tá aí a nossa roda. E a gente ainda tem um cinza aqui dentro e um branco, tá? Mas primeiro vamos continuar o nosso preto. Meu pincel entrou aqui dentro. Troca de pincel, que pincel usar? É a lógica, né, gente? Quanto menor o espaço que eu tenho que pintar, menor o pincel. Quanto maior o espaço, maior o pincel. E eu uso o que tem, né? Então, vamos lá. Agora, a gente tem, sim, o preto, um preto, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais de tinta. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. O nosso preto. Aqui ela é bem escura, que é para a gente ter aquela ideia de profundidade, né? Ah, como é que eu sei? Porque tá lá na referência, né? Esse é o grande pulo do gato, né, gente? Certo? E é isso, Aí a gente vai consertando, né? Onde está faltando, a gente entra com o preto, enfim, né? É que a gente ainda não está fazendo os contornos, tá? Os contornos a gente vai entrar já.
E de vez em quando, gente, dá uma parada, olha de longe, porque chega uma hora que o cérebro da gente começa a ler aquilo que a gente quer que ele leia e não aquilo que está acontecendo de verdade, sabe? Então, às vezes a gente tem que parar, dar uma olhada de longe, ou levanta, vai tomar um café, ou vai tomar um chá, ou vai tomar um suco, ou vai tomar água, enfim, né? Para a gente ver exatamente o que está acontecendo, certo? Tem coisa para consertar aqui. Por exemplo, aqui eu entrei muito com o preto. O que a gente faz? Como é muito pequenininho, o cotonete não dá. Pega um palitinho de dente, pega o algodão, molha um pouquinho na água, mas é pouca coisa. Tira o excesso, tiro bem o excesso, porque isso é açúcar. Açúcar não gosta de água. Venho aqui e conserto aonde eu entrei muito. Senão não vou ficar com uma roda redonda, né, gente? Espera secar. Depois a gente vem e, ó, não tem problema nenhum, certo? Ok? E a mesma coisa foi o que eu fiz aqui, tá? Então, tá aí. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos um cinza aqui. Que eu vou pegar um pouquinho do preto, ó, eu já tenho um cinza aqui, que é um pouquinho do preto com o branco. Eu quero um cinza mais claro, eu vou colocar um pouquinho do branco. Ó, eu tô usando um godê só, para vocês verem que eu não preciso ter um monte, tá? É só eu saber. Ó, eu tenho um cinza bem aqui, então vou entrar com o cinza. Esse cinza é um pouco mais escuro. Por que ele é mais escuro? Porque a roda tá lá atrás, né? Então, é uma questão assim de acertar a perspectiva do desenho. Por que eu sei? Porque tá lá. Tá? Depois aqui eu posso colocar um pouquinho mais de branco para lá acender um pouco, ó. Tá? Ó. Mas isso para eu finalizar. Aí o que a gente vai fazendo? Depois que ele está praticamente pronto, a gente vai olhando na referência da gente e vai. Eu não vou fazer isso aqui, porque senão uma hora não vai dar, porque eu estou fazendo bem devagarzinho, tá bom? Mas já está aparecendo aí o nosso, tá? Aqui tem o nosso boné, né, gente? O nosso boné é simplesmente um vermelho chapado, tá? Eu vou fazer o boné porque eu quero que vocês vejam a sombra aqui dentro do boné. Então, vamos lá. O nosso boné é vermelho, então vamos lá. E ele tem um ponto de luz branco, que a gente, lembra que a gente falou? A gente não vai pintar. A gente vai deixar o nosso ponto de luz aqui branco. Se a minha voz for diminuindo, gente, é porque eu tô quase sem respirar. Quando a gente faz traços assim muito delicados, né, que a gente não quer borrar, né? Eu falo isso para as minhas alunas, né? Não respira. E a gente não respira mesmo. E realmente a gente não respira. Pronto, tá quase pronto. A gente fez os contornos, né? Que é onde mais preocupa a gente. Agora nós vamos para a parte de baixo dele, ó. Parte de baixo dele. E aí, é um lugar de sombra, tá? Como é que eu sei? Porque tá lá no nosso desenho, né? E é o que vai dar todo sentido, né? Porque se eu deixar só vermelhão assim, não vai dar muito sentido nesse boné, né?
Agora, a hora que eu fizer isso aqui, ó, eu venho com um pouquinho do preto, ó, tô pegando um pouquinho, mas é um pouquinho do preto. E ó, eu venho bem aqui embaixo. E agora, esfumar. Ó, eu vou dando a sombra nele, ó. Ó. E eu vou deixar só o miolinho dele. Posso vir com um pouquinho mais de vermelho aqui. Tá. Pronto. Agora dá todo o sentido. Tá vendo? Dá todo o sentido. E depois é que tá molhado, deixa eu ver. Tá molhado tá um pouquinho molhado ainda, porque depois a gente faz o contorno. Certo? O que eu quero fazer com vocês aqui? O olhinho dele. Vamos lá. O olhinho dele, tá? Nós vamos começar com ele branco. Tá? Vamos começar com ele branco. Então, nós vamos pegar o nosso corante branco puro e vamos lá fazer. Peguei um pincel bem pequeno, um pincel que possa caber, né? E vamos lá. Se eu ver que a tinta tá grossa, né? E tô quase sem falar, gente, porque senão... Aqui, tá? Vou pôr um pouquinho de álcool aqui e vamos lá. Já posso fazer o outro também. Faço um e já faço o outro. E assim, sem desespero, viu, gente? A gente erra muito antes de acertar. O importante é a gente já começar com um material que facilite a vida da gente, tá? Então, assim, eu achava que seria impossível a gente ter algum material que não fosse o em pó, né? Que permitisse a gente fazer esse tipo de pintura, né? Se bem que o em pó também não era a solução, tá? Mas, felizmente, chegou a Enxugar aí para dar, né, uma força pra gente. Pronto. Agora, nós vamos para, né, a parte preta do olhinho dele. Vamos lá. Mesma coisa, né? Faço o contorno. Não faz mal que eu esteja com a tinta um pouco mais aguada. Como é que eu trabalho com o pincel, gente? Ó. Tá? Se eu quiser o traço muito fino, eu levanto o pincel. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente pode pintar ele todo. Eu coloquei álcool porque a tinta estava quase secando. Achei que tá aguado. Volta lá e passa mais uma demão. Com a tinta em pó, nós teríamos mais trabalho ainda. Tá? Ó, tem uma pequena reentrância na minha pasta aqui que eu não tinha visto. Se eu não tomar cuidado aqui, vai borrar. Ela tem um pequeno relevo aqui que eu não percebi. Eu tô percebendo agora, na hora de pintar, que meu pincel parece que entrou num buraco, sabe? Falei, vixi. Mas enfim, vamos tentar não fazer porcaria aqui, vai. Deu. Já aproveitando, já fazemos a sobrancelha dele também, ó. Se bem que eu poderia fazer essa sobrancelha na hora de fazer o contorno, né? Que a gente não começou a trabalhar contorno ainda. Tá? E
sobrancelha dele, tá? Então já vamos aproveitar aqui e já vamos fazer a boquinha do nosso bichinho. Ele tem uma linguinha vermelha, tá? Vamos limpar o pincel. Eu tô fazendo com poucos pincéis e limpando toda hora, para vocês verem que é possível, tá? Vamos vir com o nosso vermelho aqui, vou pôr um pouquinho mais de álcool de cereais, estou só misturando um pouco a minha tinta aqui, mas acho que eu já vou ter que colocar a tinta aqui. Vamos lá, tô bem na linguinha, a linguinha dele é um coraçãozinho meio deitado, né? Vou precisar colocar um pouquinho mais de tinta aqui. Senão não dá, né, gente? Ah, eu quero ver todo mundo pintando e depois mostrando pra mim, hein? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escreve lá no direct, tá? Escreve lá e eu vou tirar todas as dúvidas. Pronto, tá aqui a nossa linguinha. Já podemos aproveitar também, já fazemos a maçãzinha do rosto dele. E já fazemos aqui também. Gente, de verdade, eu não sei a quantas horas nós estamos. E nós estávamos aqui no chapeuzinho, né? Muito bem. Agora, eu deixei aqui para finalizar com vocês essa volta aqui, né? Desse tambor, né? Que seria a carinha do nosso trenzinho, que eu fiz de azul puro. Entrei com um pincel um pouquinho menor, troquei a água, tá? Essa água de quando em quando a gente tem que trocar, porque senão começa a sujar a nossa tinta, né? A gente vai lavando na água suja e vai sujando. Vamos colocar mais um pouquinho de azul. Eu fiz questão, né, de fazer esse trenzinho com essa técnica do esfumado, porque assim, o esfumado, eu já continuo já. Aqui, ó, eu tô só com azul puro, tá? Onde eu vou entrar aqui e, ó, segurando a minha mão, trabalhando, não seguro o pincel na pontinha, não. Eu seguro o pincel, quanto mais na ponta eu segurar o meu pincel, mais fino é o traço. Eu quero um traço um pouquinho mais grosso, que é para pegar isso aqui tudo de uma vez. Então, apoio aqui e venho. Depois, se precisar, a gente retoca. Se eu não conseguir vir todo de uma vez só, eu venho de um lado e venho do outro. Mas tá vendo como eu não faço caminhozinho de rato, né? Eu não fico fazendo isso, volto, porque eu fico com esse resultado aqui, ó. Vou, pego de novo, vou, pego de novo, vou, pego de novo, vou. Se eu venho de uma vez só, vamos ver se eu consigo nessa posição, vai. Eu consigo um traço muito mais retinho, tá? E aí, se precisar, a gente vem e ajeita, tá? Mas a gente só vai perceber mesmo se tudo deu muito certo na hora que a gente vai passar o contorno. Aí a gente resolve. Então, nessa parte aqui, eu fiz só o azul puro. Se eu achar que eu preciso intensificar a cor, eu venho e passo de novo, mas eu não fico passando enquanto tá molhado. Espero secar e volto para passar. Tá vendo por que eu recorto depois? Ó o caminho de rato aqui. Isso é a minha mão, né? Que às vezes esbarra, tá? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Né? Vou aproveitar que eu já estou com o pincel preto aqui. E o que eu vou fazer? Pegar a nossa tinta preta. Nem vou precisar. Coloco um pouquinho de álcool de cereais aqui. Vê como essa tinta rende? Então, voltando àquilo que eu estava falando, né?
eu quis fazer uma pintura esfumada, porque é o seguinte, quanto mais a gente enriquece o nosso trabalho, mais valor a gente agrega, ou seja, né, mais a gente pode cobrar. Então, ela dá muito movimento, essa pintura esfumada, ela dá movimento, sabe? Esse jogo de luz e sombra dá movimento, fica muito mais bonito. Então, vamos lá, dentro da boquinha dele ele é preto, então, se eu colocar a tinta no pincel fica melhor ainda, né? Vamos lá, e vamos nós e vamos pintar de preto aqui. Tá? A gente vai contornar. Desculpa se eu não estou falando com vocês, mas é muito pequenininho. Como eu falei para vocês, né? Até a respiração da gente incomoda. Faz a gente tremer um pouco. Então, vamos contornando aqui, preencher lá dentro e vamos aqui até o finalzinho. Façam tudo com muita calma. Confeitaria, gente, confeitaria artística, sobretudo, né? É um exercício de paciência. Tudo tem um tempo, né? Tem tempo de secagem, então não adianta a gente querer passar a carroça na frente dos bois, porque não dá certo, né? E está aí. Depois a gente vem acertando se for o caso. Pronto. E o narizinho dele é branco, né? Mas já que a gente está com a tinta preta aqui, né? Vamos fazer aí os detalhes, né? A roda, ela tem alguns detalhes, porque é para dar a impressão que esse trenzinho está em movimento, né? Então, a gente vai pela guia do nosso desenho. O nosso desenho, ele tem um preto aqui, ó. Ele tem um preto aqui. Certo? Vou colocar um pouquinho mais de álcool. É que eu não gosto de trabalhar com tinta rala, sabe? Por isso que eu amo a enxuga. Vamos lá. O nosso preto aqui. Tá? Depois ele tem um outro preto aqui embaixo, ó. Como é que eu sei? Porque tá lá a nossa referência lá, ó. Um outro preto aqui. Posso fazer um pouquinho mais grosso, que é para aparecer, senão ele não aparece, né? Oh, aí, certo? Tá? Posso fazer mais uma graça, colocar mais um aqui assim. Desse lado aqui, ó, ele também tem. Ele tem um aqui assim, ó. Ele vem aqui e junta aqui embaixo. Vamos lá? Ele tem aqui e junta aqui. Que é isso que dá a ideia de que ele está rodando, né? Tem um aqui também. Pronto. E aqui ele também tem. Ele tem um aqui e tem um aqui. Certo? Isso aqui saiu um caminhozinho de rato. É por causa dessa... Alguma coisa eu mexi nessa pasta aqui que fez uma ondulação nela. Mas não faz mal. Depois a gente conserta. Então vamos lá. Agora nós vamos pegar o nosso branco. Nós já estamos finalizando. E vamos fazer esse detalhe aqui da roda que é cinza. E depois aqui no meio é branco. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer o branco primeiro. A gente já tem o branco aqui. Eu vou colocar um pouquinho do álcool aqui. E vamos aproveitar a tinta que a gente já tem aqui, tá? A gente não perde nada. Vamos com o nosso branco bem aqui no meio. E aqui também ele tem um negocinho branquinho. Pronto. Branco aqui também. Agora a gente já aproveita o branco e vamos lá no cinza. Ó, o cinza aqui.
Então, veja bem, né? A gente consegue fazer muita coisa legal sem precisar ter um monte de tinta. É claro, é óbvio que se eu tenho, tô pegando só um pouquinho mais de tinta aqui, tá? É claro que se eu tenho uma gama maior de cores, né? Eu faço meu trabalho muito mais rápido do que ficar misturando tinta. Mas, gente, quantas vezes acontece, né? De eu não ter a cor da tinta, enfim, isso acontece, né? Então, a gente tem que saber misturar cor e saber se virar com pouco, tá? Pronto, o cinza aqui nosso tá pronto. O branco também já tá lá. Agora, já secou aqui. Lembra que a gente tinha corrigido aqui, ó? Posso vir com o nosso vermelho já e dar uma... Tô só colocando um pouquinho de álcool de cereais aqui, ó. E vou aproveitar o vermelho que eu já tenho. Vou tirar um pouquinho... Nossa, vamos trocar esse papel, né? Pronto. E vamos aqui corrigir, porque a roda tava meio oval, né? Pronto. Ó, olha que tranquilidade, ó. Já aproveitamos, já corrigimos aqui também. E já temos uma roda mais redonda, certo? E aí, assim, a vista da gente vai cansando, né? Quando a gente fica muito tempo em cima de um trabalho só, a vista da gente vai cansando, né? Então, é bom dar uma parada, dar uma olhada no que está acontecendo, depois volta. Vamos lá, tinta pura. Então, agora aqui é aquele negócio, né? Faz a máquina, a roda funcionar para um lado para o outro. Então, eu venho aqui, ó. E, ó, tá vendo, ó? Esse é o segredo do traçado perfeito, né? Coloco o meu pincel aqui, não uso muito a pontinha dele. Venho aqui e, ó, venho e... Certo? E se precisar, depois a gente vê e põe mais, tá? Mas, por enquanto, acho que não precisa. Certo? Resolvido o nosso problema, tá? Estamos quase no final. Estamos quase no final. É que assim, não é demorado, é que eu tô fazendo bem devagarzinho para vocês poderem ver. Vamos aproveitar o branco e vamos fazer a luz aqui no chapeuzinho dele, no bonezinho dele, tá? Então, ó, olha eu segurando a minha mão aqui. Tô só intensificando um pouco mais a tinta. O que acontece com a pasta americana, com a pasta para flores, né, com a pasta de açúcar? Ela absorve tinta, tá? Então, é comum, é normal a gente precisar entrar depois e reforçar, tá? Porque toda pasta de açúcar absorve tinta, diferente do chocolate, né? O chocolate não absorve tinta. Então, depois eu conto para vocês. Enfim, vamos terminar isso aqui primeiro, tá? Temos aqui agora o narizinho dele, temos aqui os dois negocinhos, esses dois botõezinhos do maquinário dele. Então, vamos lá. Tinta vermelha pura. É que meu pincel abriu um pouquinho. Tinta vermelha pura, isso aqui é redondinho, a gente vem aqui, pega um pouquinho mais para fazer a outra. Pronto. Depois a gente vem fazendo todos os contornos, tá? Beleza. Já estamos quase no final, hein, gente? Agora nós vamos para o nosso preto, colocar um pouquinho de álcool de cereais aqui para aproveitar o nosso preto.
E vamos então começar a fazer os nossos contornos, né? A gente vai vir aqui de cima para baixo. Aí se quiser virar o desenho, sabe? Não tem problema nenhum, tá? Pode virar para cá, pode virar para lá, deixa eu passar essa pasta para cá. Fica até mais fácil, tá? Não se preocupe em ter que trabalhar na mesma posição. Então, vamos lá. Ó, mão firme, apoia para não tremer, tá? Vem com o pincel e vamos tentar aqui não parar, né? Olha o buraquinho da minha pasta. Ela ficou com o buraquinho desse lado, eu não sei o que foi que eu fiz, viu? De verdade. Tá? Se eu sentir que precisa de reforço, eu venho e reforço. Mas eu prefiro fazer isso depois, tá? Depois que ela seca completamente, porque a pasta, ela absorve tinta, tá? E aqui, vocês podem ver lá na referência, que esse trenzinho, ele não tem os contornos muito finos, tá? Por isso que eu escolhi ele. Porque às vezes o contorno muito fino, aliás, exige, né, que a gente tenha um pouco mais de prática. Mas a prática vem com o quê? Né? Quem trabalha com bico de confeitar aí, sabe do que eu tô falando, né? A prática, ela vem com o tempo, de tanto fazer, né? Ó. Ok? Certo? Vamos aproveitar que a gente já tá aqui. Deixa eu tirar essa pasta daqui. Eu vou fazendo tudo que tá aqui em cima. Deixa eu fazer aqui primeiro. Ó, aqui, mesma coisa. Quando eu for colocar aqui em cima, veja se não tá com a mão suja aqui, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui do lado. Bora, ó. Pus, marco e venho seguindo meu traço. Tá? Se precisar, a gente volta. Pus lá em cima, marco e venho seguindo o meu traço. E eu vou tirar esse negócio aqui de cima porque tá me irritando. Acho que vocês conseguem ver assim, não conseguem? Ok? Posso virar? Claro que eu posso. Todo mundo tá vendo? Espero que sim. Gente, eu sou tão acostumada a dar aula presencial que às vezes eu fico conversando online, achando que todo mundo tá me vendo, sabe? Então eu fico perguntando, vocês estão me entendendo? Parecendo a louca, né? Então vamos lá, por isso que eu tô falando pouco, viu, gente? Porque a gente precisa ter muita firmeza para fazer isso aqui. E eu quero todo mundo treinando traço, todo mundo treinando traçado, tá? Ok? Ainda tem um aqui embaixo que eu já posso aproveitar e fazer. Ó. Ok? Então, vamos lá. Agora vamos fazer a nossa roda, tá? Vamos lá para a nossa roda. Posso começar daqui, ó. A tinta tá secando. Começar daqui e vamos embora. Aqui eu posso fazer até o traçado um pouco mais grosso, por quê? Vamos fazer do lado de fora, né? A gente vai recortar isso. Quer dizer, se esse for o projeto, né? Mas a gente sempre acaba recortando para alguma coisa. Então, e vamos lá. Tô com pouca tinta no godê. Vamos colocar mais tinta aqui, sacode a bichinha e
pinga uma gota lá. Vocês podem usar o desacelerador para fazer esses contornos. Por quê? Porque a tinta demora mais para secar e eu tenho uma vida útil desse traçado por mais tempo, sem precisar ficar carregando o pincel. Por que eu não estou usando aqui? Porque eu não posso ficar esperando secar. É muito rápido, mas é 1 minuto e um pouquinho. E para nós aqui, né, 1 minuto é muita coisa nesse caso aqui. Agora falta aqui em cima, ó, venho e pego aqui e vou embora. Vem, 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 vem e... Se faltou um pouquinho, a gente volta. Posso vir do outro lado. Vem, 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 vem. Aí vai de gosto, tá? E agora a parte de dentro. Olha que beleza. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que o corante em pó dificulta muito a nossa vida para esse tipo de trabalho. Porque eu sou obrigada, nós somos obrigados, né, a ficar alimentando o pincel toda hora. E aí complica um pouquinho a vida da gente, tá? Por isso que essa tinta é uma beleza na nossa vida. Já vamos aproveitando e já vamos fazendo todos os contornos aqui. Opa! Certo? Olha, eu muda, porque eu não... Ó, comecei a falar, o bicho pegou aqui. Mas a gente conserta. Tá? A gente conserta sem problema nenhum. Ó, não dá para falar e fazer. Mas eu vou mostrar para vocês como a gente conserta isso. Aqui eu faço a mesma coisa, um pouquinho mais de álcool vai ajudar. Pronto. E pronto. Aqui também tem uma graça. Isso. Ó, aqui borrou. A gente já vai consertar. Espera secar um pouco, tá? E aqui nós vamos fazer o traço do nosso negocinho, ó. Ele vem aqui, vem. Pronto. E tem do outro lado também. Vem, 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 vem. Ficou um pouquinho claro, né? Vamos lá. Vem. Tchu, 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 tchu. E é só ter um pouquinho de calma. Já aproveitamos e já fazemos aqui também. De um lado e do outro. E aqui também tem. Desse lado e desse lado e aqui. Pronto. Não tem importância ficar amassando um pouquinho a pasta, porque isso aqui nós vamos, tá? E aqui a mesma coisa. Gente, eu não vou ficar fazendo contorno aqui para vocês, né? Que vocês já viram como é que funciona, tá? Aqui eu também tenho, ó. E aí a gente vai fechando, né? A hora que a gente vai fazendo os contornos, ó, tudo começa a fazer sentido. Tá vendo, ó? Tudo vai fazendo sentido. Nós estamos fazendo aqui o contorno do bonezinho dele, né?
máximo que eu puder ir. Aqui começou a querer falhar o pincel, não faz mal, a gente vem e arruma. Isso é sinal do quê? Que a tinta tá seca. Quando a gente trabalha com corante em pó, é a mesma coisa. Com corante em gel não dá nem para pensar para fazer esse tipo de trabalho. Porque ele enche de bolinha, a vida da gente fica um trem. Vamos pegar aqui de onde a gente parou e... Pronto. Certo? Vou só terminar de contornar o boné e não vou fazer todos os contornos, né? Porque senão a gente tem aqui também, ó, bem coisa de desenho animado, né? Pronto, certo? O que tá faltando aqui que eu quero mostrar para vocês? Tem duas coisas. O restante, gente, é só repetir, tá? Senão vai ficar muito repetitivo, vocês vão cansar de me ver aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que acabou de acontecer. Tô com o nosso palitinho aqui, vou pegar um pouquinho de algodão, tá? O lápis manchou um pouquinho aqui. Eu venho e pronto. Limpei. Aqui também manchou um pouquinho. Eu venho e limpo. Na hora que secar, eu venho e conserto. Pra gente fazer o brilhinho no olho dele. Ele tem um brilhinho no olho aqui. E ele tem um brilhinho no olho aqui. Como é que eu sei? Por causa da nossa referência. Eu venho bem com a pontinha do pincel e venho com o outro e... Ó. Depois, se for o caso, a gente vem e reforça, tá? Com a tinta, eu na verdade eu gosto de fazer com esse, mas como esse aqui estava sujo de preto, mas eu vou voltar lá. Não adianta, enquanto a tinta está molhada, não adianta eu ficar insistindo, porque a pasta vai absorver, tá? Então, ó, com um pincelzinho menor, venho aqui e pronto. Venho aqui e pronto. E colocamos, quem começou a colocar o brilho no olhar dos desenhos foi o Walt Disney, tá? Ele foi o primeiro desenhista a colocar expressão nos desenhos, né? A gente vai esperar secar um pouquinho. Aqui já dá para pintar, vamos lá, porque ela seca rápido. Se eu não tô com o desacelerador lá, que é maravilhoso, ele tem o narizinho vermelho, vou adicionar um pouquinho de tinta aqui onde já está o meu vermelho, uma gotinha, vou vir aqui com o nosso pincel, vamos ver se está tudo certo. Eu estou com a pasta aqui onde eu estou fazendo testes, né? Venho aqui e vamos fazer o narizinho dele. Ó, primeiro eu faço os contornos, perto dos contornos, né? Depois, então, eu venho preenchendo o resto. É assim que a gente faz. Ok? Então, é isso. Agora, o que a gente já pode fazer? Aproveitar que nós estamos com o pincel aqui, pequenininho. Limpa o pincel. Principalmente quando a gente está trabalhando com preto, né? Porque o preto é danado. Já vamos fazer os nossos contornos aqui também. Não precisa ser tão fino, né? Deixa eu fazer aqui também. E foi. Já fazemos aqui também. E
Aqui também é preto, porque é a roda de trás, né? Então, a gente só vai ver a sombra dela, por isso que ela é escura. A gente já vem aqui também e já vem com ele. Ó. Certo? E já podemos aqui também. Aqui a gente vem por baixo, ó, e o contorno que a gente vai fazer aqui. Eu não vou fazer o contorno todo, tá? É só para vocês verem como é que o negócio funciona. E eu venho, é que eu já tô acostumada, mas é bom vocês fazerem isso aqui. Vem, segura a mão e vem com ele. Certo? A mesma coisa aqui do outro lado, que aqui tá secando, mas, enfim, vamos lá. Ok? Só para vocês verem como é que funciona. Vamos lá, fazer o contorno do olhinho. Não dá para falar e fazer esse tipo de contorno. É bem, o pincel tá sujo. Colocar um pouquinho mais de tinta aqui, nem precisaria, era só colocar álcool. Mas eu não quero afinar muito. Pronto. Vamos lá. Agora a gente vem desse lado aqui e... mesma coisa desse lado aqui. Vem aí. Pronto. Certo? Então, tá resolvido por aqui, por enquanto. Deixa eu já fazer aqui. Vem, 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 até, se precisar reforçar, a gente vem de novo. Vem, 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 e eu tô trabalhando com a tinta quase seca. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui, ó, de propósito, ó, tá? Deu uma borrada aqui, tá? Só para vocês poderem ver que o poder da gente poder é ótimo, né? A facilidade da gente poder consertar. Venho com meu tiro. Se precisar, eu venho de novo, ó. Espero secar um pouco, troco o algodão, a água tá aqui, tinha perdido a água, e ó, tiro, olha que beleza. E aí eu espero secar, venho e conserto. Tá? Venho aqui pra fora também, mas aqui a gente vai passar o traço, certo? Aí a gente vem com o branco. Tô aqui diluindo o que a gente já tinha. E aqui dentro a gente vai acender. Ou eu posso fazer o branco primeiro e depois eu acendo. Aí vai da vontade. Ó, posso fazer o branco e depois vir. Ó. Tá? Certo? E é isso, gente. Ele não tá completinho, né? Mas dá pra gente ter uma ideia. O que tá faltando aqui? Tá faltando esse contorno aqui, ó. Aqui ele tem um negocinho
negocinho preto, não é um negocinho, né? Ele tem uma sombrinha preta, porque ele tá meio de ladinho, né? É só a gente olhar lá na nossa referência que nós vamos perceber. Quando eu tô com detalhes muito pequenos, procura pôr pouca tinta no pincel, que é para não dar ruim, tá? E aqui eu também vou ter, tá? Aqui é branco. Então, vamos lá. Cadê o meu outro pincel? Não sei onde ele foi parar. Ele rolou aqui dentro, mas a gente faz com esse aqui mesmo. Vamos lá, vamos ver se tá tudo certo, tudo certo. Branco. Ele é branco mesmo, isso mesmo. Ele é branco. É que eu pinto tanta coisa que chega uma hora que eu já não sei mais quem é quem aqui. Pronto. E esse também tem um negocinho preto aqui. Um pouquinho de álcool. Porque eu estou usando, a maior parte dessa tinta é aquela tinta que eu já tinha usado para o outro trenzinho. Então, eu estou só fazendo aproveitamento. Então, desse lado aqui, ele também aparece mais a parte preta dele, porque ele está de semi-perfil, né? Então, é aquela coisa para dar a nossa impressão de luz e sombra. A gente não contorna ele todo. Tá? E aqui ele tá praticamente pronto, gente. Tá faltando esse contorno aqui, já que eu tô aqui, né? Deixa eu fazer. Ele vai de uma vez só. E aqui vai de uma vez só, o máximo que a gente conseguir, né? Aqui ele tem essa divisória. E aqui a gente vai. Viu que eu tô sempre olhando pra minha mão, né? Pra ver se o negócio não está sujo. Pra ver se a mão não tá suja, né? Certo? E para vocês terem uma ideia melhor, deixa eu fazer o contorno aqui. Pronto. Essa parte do contorno, gente, é a parte, na verdade, é a parte mais demorada, tá? Que a gente precisa fazer com muita calma, por isso que eu não vou fazer ela toda, porque eu acho que não tem necessidade. Que a ideia aqui era mostrar a técnica, né? Nessa roda aqui a gente também tem a mesma história do contorno aqui, certo? E aí, à medida que a gente vai dando os contornos, é que o trabalho parece que vai vindo para fora, né? Certo? Ok, gente? Vou só fazer mais esse aqui. Vai. E aqui eu mesmo posso até virar. Quem quiser virar, pode virar. Só cuidado com a pasta, se ela estiver muito molhada. Eu gosto de fazer isso com a pasta já um pouquinho mais seca, sabe? Pronto. Aqui também tem que ter, senão o negócio vai ficar esquisito. Isso. Se ficar alguma coisinha, pode vir com branco não, com azul, né? Que às vezes fica alguma coisinha. Vem com ele e, ó, resolve. Certo?
ele está praticamente pronto, né? Algumas coisinhas ficaram faltando. Com calma, depois eu ia ver esse negócio do branquinho do olho aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu estava com um buraquinho na pasta? Então, isso está aparecendo aqui. Mas é muito pouca coisa. A gente vai olhando e vai acertando, ó. Onde não ficou muito redondo, tá? E é isso. O que eu quero dizer para vocês ainda é o seguinte. Se por acaso, né, em algum momento, vocês precisarem parar de pintar e ficar algumas horas sem pintar ou só pegar no dia seguinte, a pasta seca e depois vocês não conseguem recortar, tá? Então o que vocês fazem? Pega um plástico, forra, depois de estar seco, forra ou coloca dentro de um saquinho plástico, veda bem para começar a trabalhar no dia seguinte, se porventura ainda não tiver recortado, tá? Vocês vão sentir com a prática, né? Como eu já falei para vocês, que a tinta acaba, aliás, a pasta de açúcar, ela acaba absorvendo um pouco a tinta, tá? Na pasta de chocolate, isso não acontece, tá? Então, quem quiser saber um pouquinho sobre a pasta de chocolate, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp da AFA. Ali a gente não cobra nada, tem uma série, ali tem a receita da minha pasta flexível de chocolate, tanto para bolos de creme, como para bolos de pasta americana e glossy mármore, que são bolos que não ficam na geladeira, onde tem flor, tem modelagem, tem pintura, inclusive com a Ink Sugar, tá? Porque depois que eu conheci a Ink Sugar, eu dificilmente uso outra, ok? Então vocês podem ir lá, que eu tenho uma série de vídeos para os meus alunos lá, com a pasta de chocolate e que ela não absorve, tá? Então é isso, gente. Aqui ainda entraria o contorno no narizinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Teria ainda contorno no narizinho, mas eu acho que vocês já tiveram uma boa ideia do que se trata. Por favor, não fiquem com dúvidas, qualquer coisa é só falar comigo, tá? Manda lá no direct e a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Eu gosto de pegar na mão do aluno para a gente poder trabalhar, tá bom? Um grande beijo com vocês. Deixa comentário no vídeo, porque é só vocês comentando que a gente pode melhorar, tá? Deixa um joinha, porque isso ajuda muito a gente, tá? E foi um prazer ter estado aqui com todos vocês, com todas vocês, e tomara que a gente se encontre muito mais vezes, tá bom? Um grande beijo!